Adoração é uma expressão sincera que sai dos lábios de um coração grato. Adoração é uma declaração sincera que sai dos lábios de um coração grato. É quando você reconhece as bênçãos de Deus na sua vida, quando você reconhece o agir de Deus na sua vida, é quando você declara: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é uma atitude de louvor. Pode ser com música ou não. Nem sempre o louvor está ligado a instrumentos. Nem sempre o louvor vai ter uma musiquinha no fundo para te inspirar, como eu uso aqui nos meus vídeos. E algumas pessoas até questionam: pastor, essa música está muito alta, tira a música. A música, eu uso aqui bem baixinho, ela tem um poder de nos tranquilizar. Nós, desde bebês, nós fomos embalados para dormir com músicas suaves. E a música inspira o profeta, está na Bíblia, não tem um versículo aqui agora, mas fala de alguns momentos em que a música inspirou o profeta. A mensagem se torna mais agradável de ouvir quando tem uma música. E Deus habita nos louvores. Deus habita nos louvores. Eu quero continuar a leitura aqui. Versículo 4. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá mandou reunir o povo, pediu que eles jejuassem, vamos buscar a Deus. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Ele orou. Mas olha a oração que ele fez. Não foi uma oração qualquer. E é essa oração aqui que me chamou a atenção. Ele disse assim: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá estava relembrando Deus aqui de coisas elementares. O Senhor é poderoso, o Senhor criou o universo, e o Senhor tem poder sobre os nossos inimigos. E o Senhor falou que se nós passássemos por algum problema, nós poderíamos nos achegar ao Senhor aqui nesse lugar, aqui nesse santuário, e clamar a Ti em nossa angústia, e o Senhor nos ouviria e nos salvaria. Versículo 10. Mas agora estão aí os amonitas, moabitas, os habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança.
Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Eu estou lendo o verso 12 agora. E eu quero destacar o versículo 12, que para mim é a segunda atitude para sermos vitoriosos diante das crises. Josafá diz assim: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Tem uma versão que diz assim: não sabemos o que fazer contra esses inimigos que vêm contra nós, mas os nossos olhos estão postos em ti. Josafá estava dizendo: eu tiro os meus olhos das circunstâncias, eu tiro os meus olhos do problema que eu estou enfrentando, ou dos inimigos que estão se levantando contra mim, e eu coloco os meus olhos no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso tirar os olhos das circunstâncias e colocar os nossos olhos em Deus. Foi isso que Josafá fez. Ele tirou os seus olhos daquilo que era terreno e fixou os seus olhos no sobrenatural. Porque quando Deus age em nossa vida, muitas vezes Ele vai agir de uma forma sobrenatural. Ele não vai agir de uma forma natural. É tipo assim, eu tô passando por uma crise financeira. Mas eu tenho um dinheiro aplicado ali. Então eu vou pegar aquele dinheiro e vou pagar a minha dívida. Isso é um modo natural de agir. Você agiu com os seus recursos. Mas Deus opera no campo do sobrenatural, no campo das impossibilidades. E Josafá estava declarando isso. Olha, nós diante dos inimigos não temos força em nós mesmos. E é assim que a gente se sente às vezes, não é? A gente olha para dentro de nós, para a nossa estrutura, para os nossos recursos e para o tamanho da nossa dificuldade. E a gente pensa assim, não tem como. Eu não tenho ferramentas, eu não tenho armas para enfrentar essa dificuldade. Eu não tenho capacidade para enfrentar esse negócio. É assim que a gente se sente. E é assim que é a realidade muitas vezes. Nós não temos em nós mesmos recursos suficientes para enfrentar tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Seja qual for o seu problema, às vezes você se sentirá incapaz de enfrentá-lo. Nesse momento, faça essa oração a Deus: Senhor, esse negócio é grande demais para mim, mas eu tiro os meus olhos dessa minha limitação, dessa minha dificuldade e coloco os meus olhos no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Amém? Atitudes vitoriosas diante das crises. Coloque os seus olhos em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa que fez com que Josafá e o povo de Judá saísse vitorioso dessa batalha. Josafá prostrou-se, rosto em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Terceira coisa é: adore o Senhor. Isso está no versículo 18. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e o povo todo se prostrou junto com ele. E o prostrar-se significa humilhar-se na presença de Deus, humilhar-se
tem a ver com declarar a dependência em Deus, declarar que eu sou humilde o suficiente para reconhecer que dependo de Ti. Se humilhar é isso, tem esse sentido. Não é o humilhar que o ser humano geralmente prega, né? A pessoa me humilhou, ou seja, acabou comigo, me desonrou. Não é isso. Humilhar-se diante de Deus é declarar assim: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sou humilde o suficiente para reconhecer que dependo de Ti. E aí eu me humilho na Tua presença. Eu reconheço isso. E eu me prostro em adoração a Ti. Adoração não é só cantar para Deus. Adoração é uma expressão sincera que sai dos lábios de um coração grato. Adoração é uma declaração sincera que sai dos lábios de um coração grato. É quando você reconhece as bênçãos de Deus na sua vida, quando você reconhece o agir de Deus na sua vida, é quando você declara: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é uma atitude de louvor. Pode ser com música ou não. Nem sempre o louvor está ligado a instrumentos. Nem sempre o louvor vai ter uma musiquinha no fundo para te inspirar, como eu uso aqui nos meus vídeos. E algumas pessoas até questionam: pastor, essa música está muito alta, tira a música. A música, eu uso aqui bem baixinho, ela tem um poder de nos tranquilizar. Nós, desde bebês, nós fomos embalados para dormir com músicas suaves. E a música inspira o profeta, está na Bíblia, não tem um versículo aqui agora, mas fala de alguns momentos em que a música inspirou o profeta. A mensagem se torna mais agradável de ouvir quando tem uma música. E Deus habita nos louvores. Deus habita nos louvores. Lembra quando Saul estava possuído por espíritos malignos? E aí ele chamou Davi, e enquanto Davi dedilhava a sua harpa, só dedilhava a sua harpa, os espíritos fugiam da presença de Saul. É certo que Saul não foi totalmente liberto, Mas naquele momento ali, ele estava livre dos espíritos malignos. Eu quero dizer para você que uma atitude de louvor, uma expressão de louvor que saia dos seus lábios, uma expressão de gratidão, ela pode afugentar o inimigo. Eu sei que expulsar demônio é em nome de Jesus. Mas quando você carrega no seu coração uma atitude de gratidão, uma expressão de louvor, você espanta o inimigo da sua vida. Porque Satanás, ele olha e diz assim: realmente com aquele ali não tem jeito. Tem uma obra sendo feita aqui ao lado da minha casa, e por mais que eu tentasse isolar o som, parece que eles estão usando ali uma britadeira, eu não sei como é que chama a ferramenta, mas ela faz muito barulho. Então, tenham paciência aí. Terceira atitude, então, adore a Deus, independente das circunstâncias. Uma atividade intestinal regular, agradeça a Deus, louve a Deus por isso, pelos meus pulmões que se enchem de ar com facilidade.
e fazem o sistema aí, com que o processo respiratório aconteça dentro de mim. Agradeça a Deus por essas coisas. Adore ao Senhor, louve a Ele, tenha um coração grato. E descanse em Deus. Renda adoração a Deus, lembrando que o Senhor é um Deus que nos ama. Quando a gente adora a Deus, as barreiras se quebram, as montanhas se afastam. Adore a Deus no momento da crise. Louve a Deus no momento da crise. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Está escrito: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Deus falando com eles. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele e vocês terão a vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tenha fé. Diante das crises, alimente a sua fé. Como que eu alimento a minha fé? Lendo a palavra de Deus. Buscando se aprofundar no conhecimento e no enchimento da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, maior será a nossa fé.